o presidente também fez uma ameaça, na verdade, ao Brasil, à Rússia, à Índia, à China e à África do Sul. O BRICS, o bloco econômico que está em discussão, retirar o dólar, a moeda americana, da sua referência. A gente já discutiu isso aqui. O Osman trouxe esse tema aqui no Ciência Política. O presidente Donald Trump foi questionado sobre a relação com a Espanha, mas ele queria falar mesmo, era do BRICS. O repórter quis saber da Espanha. Ele colocou o BRICS na resposta e disse que, se o BRICS prejudicar os Estados Unidos, eles não vão ficar felizes. E afirmou também que vai taxar em 100% o BRICS se eles prejudicarem os americanos. Ou seja, se retirarem o dólar da moeda de referência nas suas transações comerciais. Veja o vídeo, tem a legenda para você acompanhar. Thank you, sir. What can we expect of the countries in NATO that spend the least amount of money, like Spain, France, below the 5%? Spain is very low. And yet, are they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. Brazil, You know what I'm saying, right? You know what I'm saying. Sir, Spain is not this is an So it's not even a threat. In fact, since I made that statement, Biden said, well, they have us over a barrel. I said, no, we have them over a barrel. And Então, o repórter depois tuitou, disse que perguntou de fato sobre a Espanha, viu que ele não respondeu diretamente, estava sendo irônico, mas colocou os BRICS e disse aos manos, 100% de taxação em produtos dos BRICS, em negócios com os Estados Unidos, se eles prejudicarem os americanos, se abandonarem o dólar, ficou muito claro. Ele disse que não é ameaça aos manos. Eu fico com o Franz, pura bravata, porque ele não terá coragem de tocar à frente essa ideia por uma razão muito simples. O que ele está dizendo está na contramão do interesse do empresariado americano, muitos deles dependendo de produtos que compram na América Latina, no Brasil e em vários países do BRICS. Outro detalhe, o que ele ameaça sobretaxar em até 100%, encarecendo os preços para os produtos industriais fabricados pelas empresas americanas, porque são produtos que eles importam de outros países, vai também se estender para a economia como um todo, porque 100% de taxação sobre um produto de outro país que entra nos Estados Unidos vai significar que esse preço vai ser repassado para a economia americana, vai ser repassado para a inflação e vai ser repassado para o bolso da população. Então, esse cara está com um discurso totalmente louco. É uma paranoia de discurso de campanha que ele não entendeu, que ele chegou agora à presidência e que não pode continuar com esse tipo de coisa, porque ele não tem lógica, ele é de uma irracionalidade brutal, porque ele o que ele diz não interessa ao empresariado e nem interessa à população. E fico também com a análise de que vários governadores dos Estados Unidos, de estados norte-americanos, são muito fortes, poderosos, e têm autonomia para impedir que práticas ameaçadoras como essa sejam implantadas nos Estados Unidos. Porque no seu primeiro mandato, Cíntia, já taxou produtos chineses, especialmente o aço. Ou seja, ele estaria disposto a fazer agora tudo com o BRICS, segundo essa fala. O Osmando vê que na prática há dificuldades. É isso mesmo? Ele tem uma obsessão pela China, né? Ele é obcecado pela China. Isso é algo assim, a China é a nova Rússia, né? Da época da Guerra Fria, que eles faziam questão de manter aquela dualidade, estimular aquilo ali, aquela polarização, ia para o cinema, ia tudo. O que acontece, e aí ele repetiu depois essa mesma história, quando ele fez
aquele aviso de que não precisava mais comprar carro não poluente para afetar os carros elétricos por conta da China, que é a maior produtora. Sim. Então, quando ele traz isso, se contrapondo, inclusive, ao seu apoiador, Elon que é Musk. o Elon Musk, que não gostou nada de ouvir. Como assim você vai mexer com a minha Tesla? Mas, assim, eu acho que entre o que ele diz, entre o que ele fala em relação ao BRICS, aos poderosos, e o que ele vai fazer, tem um caminho muito longo. Porque, assim, ele não vai colocar em risco a indústria americana. Ele disse também que ia fazer com que as indústrias voltassem aos Estados Unidos. Mas isso não é assim, da noite para o dia. Então, por enquanto, o que existe? Existe lá a indústria de smartphone, por exemplo, para citar uma. De onde vêm os componentes deste aparelho aqui, da Apple? De onde é que vem? Tudo que está aqui dentro. Da China. Então, ele vai parar a indústria? Não vai parar. Ele não vai abolir, não vai entrar na indústria. A única coisa que está tendo efeito em cadeia é a que atinge os mais fracos, que são os imigrantes. Essa sim vai funcionar. Se não funciona pelo papel, como é o caso dessa história de acabar com a cidadania automática, porque ele precisa de 2/3 da Câmara e precisa de uma outra, a maioria grande do Senado, ele não pode fazer isso, porque contraria a Constituição americana. Mas, ao divulgar, ele faz com que isso tenha um efeito na sociedade americana. Sim. Ele vai mudando uma cultura na sociedade. É assim que ele age, que eles agem, né? Que a extrema-direita age. Tem muita coisa que não pode ser feita via decreto. Por exemplo, ele pode interferir na produção de carros elétricos? Pode, à medida em que ele autoriza, que vai pedir autorização para perfurar em todo lugar, né? Vamos perfurar tudo. Para aumentar a e para produção fazer com que os de americanos não comprem combustível carros fóssil. elétricos. Isso impacta o mundo, obviamente. Mas os estados, por exemplo, podem, inclusive, negociar com os países para se manter, por exemplo, no Acordo de Paris. Tá aí. Os estados podem negociar. Essa é uma das alternativas que o governo brasileiro está estudando. A possibilidade de dialogar com os estados para manter alguns padrões referente à proteção climática, até com vistas à COP30, que vai Teremos acontecer aqui no representantes Brasil. dos estados americanos na COP30? Pode ser, né? Pode ser uma alternativa diante dessa Eu acho que posição já o governo intransigente de brasileiro Trump. está sendo muito pragmático, muito prudente, até porque se esperava outra postura do presidente Lula. Estava todo mundo afiado esperando que o Lula desse uma alfinetada no Trump. Ele não fez isso. Deixa que o Petro faz isso, que o Sánchez da Espanha já fez também, que a Cláudia lá do México também já fez. Todo mundo está fazendo. Até o Marcelo Rebelo, de Portugal, já fez também. A Ursula von der Leyen também. Sim. Todo mundo está fazendo. E o Lula não. O governo brasileiro está esperando para ver como é que vai ser daqui para frente. É importante essa pactuação com os americanos, com os Estados Unidos, que são os maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo. Bom, está só começando.